Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Eles não sabem lidar com elas. Em outro vídeo nosso, postado no YouTube, intitulado Mulher, Suave Mistério, mostramos a mulher vista pelos olhos de alguém que sabe valorizá-la sem a necessidade de colocá-la no altar. Neste vídeo, porém, a mulher será vista, através da história, pelos olhos de quem não soube compreender a missão elevada que ela desempenha no mundo. São olhos de reis, imperadores, filósofos, legisladores, políticos, líderes religiosos, oradores, olhos da mitologia e até olhos das próprias mulheres. Prepare seu coração, porque você vai ver como algumas mentalidades humanas, que são aplaudidas nas universidades e consideradas brilhantes em todos os tempos, puderam conceber verdadeiras monstruosidades sob o ponto de vista ético, moral e social. A mensagem tem por epígrafe esta reflexão de nossa lavra: todo homem deve sua vida à mulher, assim como toda alma deve sua vida a Deus. Eles não sabem lidar com elas. 1. A primeira ideia da luta pela igualdade de gêneros surgida na cabeça da mulher deve ter ocorrido quando, na idade da pedra lascada, aquele antropopiteco hirsuto, ou seja, aquele homem da caverna, sem nenhuma finesse, a agarrou pelos cabelos e arrastou para a caverna. Isto lá é maneira de demonstrar amor por alguém? Desse dia até hoje foi uma luta só da carícia contra a clava. A história da mulher, através dos tempos, e sua grande batalha para ter seus direitos respeitados é tão comovente que aumenta de forma geométrica a admiração do pesquisador por ela, à proporção que vai se aprofundando nesse estudo. 2. Às vezes, chegamos a imaginá-la como um canteiro de flores no meio de imensa pradaria, por onde passam em estouro milhares de bisões enlouquecidos. Seus cascos afiados vão esterroando a terra e dilacerando as flores. No entanto, por um milagre divino, quando vem a primeira chuva, aquelas flores esmagadas reflorescem, colorindo e perfumando de novo a pradaria. As mulheres dos Boximanes na África, por exemplo, eram usadas como servas e bestas de carga. E se acaso se revelassem muito débeis para acompanhar o bando nômade, eram abandonadas pelo caminho. Quando certa vez os nativos viram chegar uma expedição de brancos, seguida de bois com carga no lombo, julgaram que os bois fossem as mulheres daqueles estranhos homens louros. 3. Até a mitologia tem ranço contra a mulher. Quando Prometeu roubou o fogo do céu, Zeus, encolerizado, ordenou aos deuses que criassem a mulher, entregando-a aos homens como um presente de grego. A mulher teve que atravessar uma áspera pedreira
para chegar à estrada pavimentada de hoje. Se alguém acha que estamos exagerando, então veja, num rápido apanhado para não envergonhar demais os homens, o que disseram dela códigos e sábios, entre aspas, que aprendemos a admirar desde os bancos escolares. Todas estas citações são autênticas, colhidas nos 11 volumes da obra A História da Civilização, do famoso historiador Will Durant, publicado pela editora Record. 4. Dizem as leis de Manu, livro sagrado da Índia. Mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo que o marido se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve reverenciá-lo como a um Deus. Durante a infância, uma mulher deve depender de seu pai e, ao se casar, deve aprender de seu marido. Se seu marido morrer, deve aprender de seus filhos, e se não os tiver, deve aprender de seu soberano. Uma mulher nunca deve governar a si própria. 5. Diz a Constituição Nacional Suméria, civilização que existiu na Mesopotâmia 2000 anos antes do Cristo. A mulher que se negar ao dever conjugal deverá ser atirada ao rio. 6. Diz o Código de Hammurabi, 1700 anos antes do Cristo. Quando a mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la à escravidão. Essa servidão pode, inclusive, ser exercida na casa de um credor de seu marido, e durante o período em que durar, é lícito ao marido contrair novo matrimônio. 7. Disse Zoroastro ou Zaratustra, filósofo persa que viveu 700 anos antes do Cristo, fundador do Mazdeísmo ou Zoroastrismo. A mulher deve adorar o homem como a um deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se a seus pés e, de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça? 8. Disse Péricles, político democrata ateniense que viveu 500 anos antes do Cristo, um dos mais brilhantes cidadãos da civilização grega: as mulheres, os escravos e os estrangeiros não são cidadãos. 9. Disse Confúcio, filósofo chinês que viveu 500 anos antes do Cristo: a mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no mundo. 10. Disse Demóstenes, político ateniense que viveu 400 anos antes do Cristo: a mulher deve pedir a seu marido, antes que ele morra, que lhe designe um tutor, ou até, se for da conveniência dele, um segundo marido. 11. Disse Aristóteles, filósofo, guia intelectual e preceptor grego de Alexandre o Grande, que viveu 400 anos antes do Cristo: a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Diz mais Aristóteles: a mulher é para o homem o que o servo é para o amo, o trabalhador manual para o trabalhador mental, o bárbaro para o grego. A mulher é um homem inacabado,
que se quedou imóvel em um grau inferior da escala do desenvolvimento. 12. Disse o apóstolo São Paulo, ardoroso divulgador do cristianismo, que viveu no tempo do Cristo: que as mulheres fiquem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se querem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos. 13. Disse Petrarca, poeta italiano do Renascimento, que viveu no século XIV: inimiga da paz, fonte de inquietação, causa de brigas que destroem toda a tranquilidade, a mulher é o próprio diabo. 14. Disse Lutero, teólogo alemão e reformador protestante que viveu no século XVI: o pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. 15. Disse Henrique VII, rei da Inglaterra, chefe da Igreja Anglicana, que viveu no século XVI: as crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem e não têm capacidade para efetuar negócios. 16. Disse Jean-Jacques Rousseau, escritor francês, precursor do romantismo, um dos mentores da Revolução Francesa, que viveu no século XVIII: enquanto houver homens sensatos sobre a terra, as mulheres letradas morrerão solteiras. 17. Diz a Constituição Nacional Inglesa, século XVIII: todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento os súditos de Sua Majestade, mediante o uso de perfumes, pinturas, dentes postiços, perucas e recheio nos quadris, incorrem em delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente anulado. 18. Disse Napoleão Bonaparte, imperador francês, que viveu no século XIX: as mulheres nada mais são do que máquinas de fazer filhos. Disse Friedrich Hegel, filósofo e historiador alemão do século XIX: a mulher pode ser educada, mas sua mente não é adequada às ciências mais elevadas, à filosofia e a algumas das artes. 20. Disse Poliana, conhecida personagem da literatura psicológica mundial em pleno século XX: a mulher deve ser doce e suave no trato com seu companheiro, jamais pretendendo tomar o lugar dele dentro da ordem natural das coisas da vida. 21. A mulher é tão atacada de todos os lados que tem até fogo amigo contra ela. Disse Madame de Staël, célebre romancista francesa que viveu entre os séculos XVIII e XIX: estou feliz por não ser homem, senão teria de casar com uma mulher. 22. Bem lá no fundo, o que os homens têm é medo das mulheres, porque a força oculta que elas possuem, e que muitas vezes até elas próprias ignoram, faz ressaltar a fraqueza deles, que procuram disfarçar. Vamos citar apenas mais 2 exemplos de homens venerados no mundo todo, mas que tinham suas reservas em relação às mulheres: Buda e Francisco de Assis. 23. Buda
não queria nem ver mulheres por perto. Sentia-se incomodado na presença delas e muito hesitou antes de admiti-las na ordem budista. Ananda, seu discípulo favorito, certa vez lhe perguntou: Senhor, como nos devemos conduzir em relação às mulheres? Evitar vê-las, Ananda. Mas, e se as virmos, que devemos fazer? Não lhes falar, Ananda. Mas, se elas falarem conosco, Senhor, que devemos fazer? Conservar-se alerta, Ananda. Como vemos, segundo Buda, o homem deveria conservar-se alerta em relação à mulher, como se ela fosse um vírus perigoso com potencial para contaminar toda a humanidade. 24. Francisco de Assis, por sua vez, punha em guarda seus frades contra, abre aspas, o doce veneno da familiaridade com as mulheres, fecha as aspas. E quando, por obrigação do ofício, tinha de conversar com uma delas, puxava a ponta do capuz sobre a testa e voltava os olhos para o chão, para não olhá-la no rosto. 25. Com exceção de Buda e São Francisco, que tinham suas reservas em relação às mulheres, mas as respeitavam, todos os demais pensadores mencionados neste vídeo, embora considerados sábios pela história, não tinham autoridade ético-moral para fazer esse tipo de pré-julgamento. E por quê? Porque todos eles nasceram de mulher, a maioria casou-se com mulher e muitos tiveram filhas. Não obstante isso, cospem na fonte da vida, como se não devessem a vida a elas. A razão, pensamos nós, é porque existem mulheres na Terra aos bilhões, embora cada uma seja única e especial. Se aqui fosse como no planeta do Pequeno Príncipe, onde só havia uma flor, e ele até arranjou uma redoma para protegê-la das intempéries, a mulher provavelmente teria sido tratada em todos os tempos, tanto ontem quanto deveria ser hoje, como uma verdadeira deusa. 26. Por isso, lembrando as palavras do Cristo na cruz, que perdoou os seus crucificadores ao dizer que eles não sabiam o que faziam, sugerimos às mulheres que perdoem também a seus detratores, porque eles não só não sabem o que fazem, como também não sabem o que dizem. E lembrem-se de que, para cada troglodita boquirroto, existem milhões de homens na Terra que as amam, respeitam e endeusam, como se fossem um presente de Deus, e elas realmente o são, e uma legítima representante das esferas superiores do planeta. 27. Finalmente, diz a Revista Espírita, elaborada por Allan Kardec em sua edição de dezembro de 1858. Abre aspas. Sendo delineada mais graciosamente que o homem, a mulher denota naturalmente uma alma mais delicada. É assim que nos meios semelhantes em todos os mundos, a mãe será mais bonita que o pai, porquanto é a ela que a criança vê primeiro. É para o semblante angelical de uma jovem mulher que a criança volta incessantemente o olhar. A mulher, sobretudo, sabe fazer-se notar pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus fez bela. 28. A mulher deve ser simples no vestir, já saiu bela demais das mãos do Criador para ter necessidade de adereços.
que o branco e o azul se confundam sobre vossos ombros. Entretanto, para que servem os enfeites, os vestidos, a beleza, os cabelos ondulantes ou flutuantes, amarrados ou presos, se o sorriso tão doce das mães não brilharem em vossos lábios? Se vossos olhos não semearem a bondade, a caridade e a esperança? Mulheres, não temais deslumbrar os homens pela beleza, pela graça e pela superioridade. Eles precisam saber que vos devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra, não dessa honra que se recobre de capa e de escudo, que brilha nas lutas e torneios, que pisa a fronte do inimigo que caiu. Não, mas da honra segundo os princípios estabelecidos por Deus. Fecha as aspas. 29. E diz mais a Revista Espírita, na edição de janeiro de 1866, abre aspas, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a era da igualdade e da fraternidade. Fecha as aspas. Eles não sabem lidar com elas. Queremos deixar registrado para a posteridade que somos profundamente gratos a Deus por ter nos permitido viver estes últimos 50 anos de nossa existência ao lado de uma admirável mulher, filha, esposa, mãe, avó exemplar e musa de todos os nossos poemas românticos. Quando pensamos nela, comovemo-nos e vem-nos à mente dois versos inesquecíveis de Camões. Quando Jacó teve de servir 7 anos a Labão para conseguir a mão de Raquel, Jacó achou pouco e disse: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Jacó desconhecia a imortalidade da alma, por isso lamentou a curteza da vida humana para retribuir a tão grande amor. Nós, porém, os que conhecemos essa imortalidade e que nos sentimos felizes pela presença da mulher em nossa vida, podemos dizer que pela nossa Raquel serviríamos na terra e continuaríamos servindo no céu, não somente por 7 anos, mas por 70 vezes 7, ou quem sabe, 700 vezes 70, ou seja, como dizia o padre Antônio Vieira, por toda a eternidade, eternidade, eternidade. Em suma, se nos for permitido fazer uma sugestão às mulheres, é esta. Falando em tese e respeitando as louváveis exceções, enquanto o homem for o troglodita que é, as mulheres não passarão de objetos em suas mãos. Por isso, a melhor maneira de mudar essa situação e suavizar esse caminho é trabalhar na alma do homem pela sua reeducação moral e espiritual, obra de ourivesaria que só a mulher, com sua delicadeza angelical, poderá fazer, iluminada pela misericórdia de Deus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.